Este é o último autorretrato de Pablo Picasso, apropriadamente intitulado Autorretrato Enfrentando a Morte. Foi criado menos de um ano antes de ele falecer, aos 91 anos. Levou vários meses para ser concluído e teve várias versões, mas a obra final foi uma expressão perturbadora de ansiedade e temor. Pierre Dax foi um dos poucos a comentar sobre o retrato. Picasso segurou o desenho junto ao rosto para mostrar que a expressão de medo era inventada ao dizer isso. Depois, ao visitar novamente, notou que as linhas do retrato estavam mais profundas e escuras, refletindo também o estado mental de Picasso. Ele não piscou. De repente, pareceu encarar a morte de frente como um bom espanhol. Meses depois, Picasso faleceu, tornando essa uma de suas obras mais comentadas. Um autorretrato final que reflete sua visão da morte e a angústia existencial envolvida. Isso é só uma introdução do que eu queria mostrar para vocês hoje, porque neste vídeo eu quero falar sobre o conceito do retrato final, o sombrio e perturbador momento final de um artista criando uma obra que reflete diretamente quem ele é. Isso aconteceu várias e várias vezes e elas quase sempre são diferentes. Algumas mostram a mente se deteriorando, outras o corpo desistindo, e até um lampejo de esperança ou curiosidade sobre o outro lado. É uma arte muito específica, mas acredito que deve ser explorada. Hoje mostrarei exemplos do autorretrato final e do mundo perturbador ao redor. William Utermullen, artista americano, destacou-se nas décadas de 1960 e 1970 por sua arte figurativa. Ele criou obras que refletiam o mundo ao redor, com pinturas realistas bem definidas e diretas. Ocasionalmente, ele se aventurava em outros estilos de arte, mas foi por isso que ficou mais conhecido. Ele também fez vários autorretratos durante a vida. Ele criou este em 1967, aos 33 anos. William teve perda de memória em 1991, o que impactou seu trabalho. Ele criou uma série de pinturas chamada Pinturas da Conversa, que dizem ser sua tentativa de lembrar a vida que tinha antes de ser diagnosticado. Em 1995, disseram a ele que tinha Alzheimer de início precoce e que poderia ser apenas uma questão de tempo até que sua mente estivesse completamente perdida. Isso deu início a uma nova série de pinturas que viriam a ser algumas das obras mais conhecidas de William. Uma série de autorretratos que seriam criados enquanto ele desenvolvia Alzheimer. Há várias obras, mas 5 são especialmente conhecidas. A primeira é de 1996. O retrato segue fielmente o estilo de William e lembra as obras anteriores. Um ano depois, ele criou este. Novamente, não parece longe. William aparentemente envelheceu bastante aqui, segundo sua própria autoimagem. Em 1998, as coisas já tinham mudado, como mostra o autorretrato que ele fez naquele ano. Vemos um rosto de angústia, desconectado de um corpo, nos encarando de forma sombria. É óbvio que as coisas cobraram seu preço e ainda há mais 2 obras para analisarmos. Infelizmente, elas não melhoram. Vimos essa pintura em 1999. Não vemos expressão, apenas uma imagem quase impossível de descrever como rosto. Há tentativas mínimas de criar fundo e aparência de cor. Um ano depois, vemos a peça final e tudo isso também desaparece. É isso que nos resta. O autorretrato final que William criou e sua última tentativa de criar algo no mundo da arte. Um criador que era expressivo, detalhista e capaz de refletir com precisão as coisas ao seu redor, agora foi privado de tudo isso, e essa imagem é o exemplo mais claro disso. É incrível que William tenha tido a visão e concluído isso. Sem dúvida, essa é sua série mais famosa, nascida de um lugar terrível. Ainda assim, como artista, ele transformou isso em algo de grande significado, comentado por anos. William sumiu após isso para lidar com sua doença, que piorou rápido. Em 2007, ele morreu de pneumonia em uma casa de repouso no oeste de Londres, mas muitos ao seu redor afirmavam que o verdadeiro William já havia partido antes. Essa série de autorretratos foi sua expressão artística final e última mostra de quem realmente era. Brian Charnley, artista inglês nascido em 1949, estudou na Central School of Arts em Londres, mas abandonou cedo após ser diagnosticado com esquizofrenia aguda.
Esse diagnóstico influenciou muito seu estilo, e ele usou a arte para expressar as dificuldades, confusão e angústia mental da esquizofrenia paranoide. Nos seus últimos anos, Brian estava ficando frustrado com a falta de sucesso que sua arte lhe trazia e acreditava que isso acontecia porque ele estava muito medicado, a ponto de impedir qualquer chance que ele tinha de progredir no mundo da arte. Ele decidiu diminuir a dosagem da medicação que tomava. Ele também decidiu criar autorretratos e documentar o processo por meio de sua arte. Essa virou sua série de pinturas mais famosa, mas infelizmente não tem final feliz. Vamos analisar algumas das pinturas e ver o que Brian estava criando. Há 17 retratos em seu site, e ele escreveu sobre cada um deles em seu diário, que também está disponível em seu site. Vou mostrar alguns desses retratos para ilustrar sua evolução. Se quiser saber mais, deixarei o site e um vídeo do Blind Dweller com detalhes sobre cada retrato. Esta é a primeira pintura que vemos de Brian depois que ele reduziu a medicação, feita em 20 de abril de 1991. O retrato exemplifica Brian enfrentando sobrecarga sensorial. A paranoia dele aumentou e ele ouvia coisas sempre, por isso usava a orelha de coelho. Depois, Brian fez obras com menos traços faciais e mais abstratas. Em 6 de maio de 1991, ele criou esta obra, Um Retorno à Forma para Brian. O autorretrato estava mais nítido, mas as imagens ainda preocupavam. A entrada de diário que ele escreveu também era uma coleção dispersa de pensamentos com alguns devaneios bem estranhos. Eu me sinto como alvo dos comentários cruéis das pessoas. As pessoas ao meu redor não conseguem entender como fui tão estúpido e não conseguem me perdoar. Sou um alvo. Os pregos nos meus olhos mostram que não enxergo, enquanto outros têm percepção extrasensorial e sou cego nisso. O amor machuca. Menos de 2 semanas depois, em 18 de maio, Brian criou esta obra surreal e bem mais sombria. Neste estágio, Brian havia reduzido sua ingestão de medicamentos para apenas um antidepressivo. Ele estava dormindo menos e era provável que estivesse começando a entrar em uma depressão mais profunda. Esta pintura mostra novamente um alvo agora em sua boca, simbolizando sua dificuldade de socializar. O cérebro dele foi substituído por uma boca, sobre a qual ele não tinha controle, uma maneira poderosa de expressar a impotência de seu estado mental. Acredito que este retrato marcou um ponto de virada metafórico e sem retorno na série. No dia 23 de maio, Brian criou isto, outro raro exemplo dele criando um autorretrato que realmente se parece com ele. Como pode ver, ele trocou o cérebro pela boca de novo. Ele escreveu em seu diário: "O azul do retrato reflete minha depressão ao reduzir os antidepressivos. Fiquei satisfeito por expressar um conceito mental, como a transmissão de pensamentos, apenas transformando o cérebro em uma boca, e por isso pintei novamente." A gente realmente se depara com a tarefa quase impossível de descrever em pintura aquilo que é essencialmente totalmente invisível. Símbolos acabam sendo usados, e é preciso encontrar o mais apropriado. Além disso, ele deve ter uma carga poética associada a ele. Ainda assim, as pessoas são muito ignorantes para perceber. Nessa série, é a 3ª vez que Brian troca seu cérebro por outra coisa, prática que desenvolveu e se mostrou eficaz para comunicar os pensamentos confusos de sua mente. Mais de um mês depois, em 27 de junho, Brian achava que estava perto de criar uma pintura que expressasse sua esquizofrenia. Esta é a pintura que ele fez por volta dessa época. Em seu diário, ele expressou o seguinte: "Ainda estou em grande desvantagem socialmente. Será que isso pode mudar ou a raiva sempre vai ficar? Pretendo registrar meu progresso com mais autorretratos para somar quando todos estiverem juntos como um documento importante sobre a vida." No fim do século XX, o autorretrato expressa profundamente o ser humano e o esquizofrênico. Infelizmente, não temos mais autorretratos. Conseguimos mais 2 pinturas nesta série. Uma mostrava vários textos como inimigo, rival, passado, com o centro dizendo: "As cartas que estou segurando não valem nada, a menos que sejam de outro mundo." É uma letra de Bob Dylan. Depois, recebemos uma última pintura simples com várias cores, predominantemente vermelha e amarela. Não havia registros de diário dessas 2 pinturas, então não temos mais contexto para a série e nunca teremos.
porque, infelizmente, essas pinturas foram descobertas no mesmo dia em que Brian foi encontrado. Ele cometeu suicídio em 19 de julho de 1991, e essas foram suas duas últimas criações. Esta série é uma jornada intensa, deprimente e expressiva, que refletia o estilo de arte de Brian e suas lutas mentais. Não foi apenas sua série de trabalhos mais popular, mas facilmente a que mais conectou com as pessoas que a viram. Ele estava frustrado e irritado com sua falta de sucesso e, infelizmente, alcançou o que queria alcançar depois que faleceu. Ele nunca viu o impacto do seu trabalho nos outros, mas isso não o invalida. É uma série de trabalhos incrível e uma parte importante do legado, mesmo que tenha vindo a um preço alto. Francisco Goya foi um pintor espanhol que nasceu em meados do século XVIII, foi considerado um dos artistas mais importantes de sua geração e um dos mais impactantes da história. Uma de suas obras mais conhecidas é uma série de gravuras chamada Los Caprichos. Essas gravuras traziam imagens expressivas dos vícios e da devassidão da sociedade espanhola, tema frequente em sua obra. Suas obras não apenas criticavam a sociedade, mas também o governo, a guerra, a corrupção e a ignorância em geral. Apesar de ser um criador prolífico com opiniões fortes, há poucas conversas registradas sobre seus pensamentos ou visão de mundo, pois sua vida pessoal foi marcada por batalhas de saúde. No fim dos anos 1700, ele ficou surdo por uma doença não diagnosticada a tempo. E isso iniciou uma sequência de sustos e doenças que marcaram sua vida, refletindo também em sua arte. A obra de Goya tornou-se mais sombria nesse período, refletindo uma visão de mundo nihilista crescente. Quando ele tinha 73 anos, desenvolveu uma doença grave e parecia ser o fim de sua vida. Mesmo assim, o médico Eugênio Garcia Arrieta, amigo de Goya, conseguiu cuidar dele e restaurar sua saúde apesar das dificuldades. Durante esse processo, Goya tinha certeza de que iria morrer, mas viveria por mais 8 anos, e por causa disso ele criou um retrato que mostrava ele e seu médico juntos. A pintura chama-se Autorretrato com o Dr. Arrieta. Outras figuras sombrias e obscuras aparecem ao fundo da cena. Isso poderia ser sua família, um grupo de espectadores, ou poderia ser uma referência ao além, o lugar para onde Goya tinha certeza de que estava indo. Talvez essas pessoas nem estivessem lá. Goya apenas sentia sua presença e que logo se juntaria a elas. Embora seja especulação, muitos críticos de arte repetiram isso. É claro que a morte estava em sua mente. Este é o único autorretrato neste vídeo que inclui mais de uma pessoa, e isso por um motivo muito bom. Apesar de haver pelo menos 5 figuras, Goya poderia estar totalmente sozinho na pintura. Seus olhos mal se abrem, ele é quase sustentado pelo médico, e suas mãos agarram forte os lençóis, como se tentasse segurar a vida. Entre todos os artistas mencionados, Goya está em pior estado físico, mas sua pintura é a melhor, pois é o único que retrata seu próprio corpo em deterioração. O lado mental dele está preservado, como mostra a qualidade da obra, mas ele representa uma doença física enquanto os outros lidavam com doenças mentais. Por isso quis te mostrar isso. O cérebro é a ferramenta suprema do artista, e sem ele eles ficam indefesos. Essa impotência pode produzir um novo tipo de arte, uma tentativa final de recuperar o que eles tinham antes. É uma área deprimente, nihilista e sombria da arte, mas só existe porque o artista ainda está tentando criar e colocar algo em uma tela do qual ele se orgulha. A verdadeira tristeza vem depois, quando a tela está em branco, quando não há nada para desenhar ou pintar, quando o cérebro do artista se deteriora completamente. Por isso, essas obras devem ser vistas de forma mais esperançosa. São tentativas autênticas de criar, mesmo com a angústia mental do artista. O lado mais sombrio dessas batalhas não aparecerá na tela,